Graça e paz, meus irmãos, em paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, Deus nos concedeu esse domingo com fôlego de vida abençoado. E a palavra de Deus dessa manhã é no número de Salmos 139. Eu vou ler o número 13 até o número 16. Escute que a palavra de Deus ela vai falar ao nosso coração nessa manhã. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu fizeste tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Aqui, Davi ele está falando da presença de Deus, porque Deus ele é o Todo-Poderoso, ele é um ser que é onipotente, onipresente, onisciente. E Davi ele fala algo muito interessante aos nossos corações, é que mesmo antes dos nossos ossos ele ser formado dentro do ventre da nossa mãe, antes mesmo de nós vir a este mundo, Deus ele já nos conhecia, Deus ele já escreveu uma história para nós viver. Só que a história a qual Deus ele escreveu para nós viver não é uma história de derrota, não é uma história sofrida, mas sim é uma história de alegria quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós realmente entregamos a nossa vida a Cristo. Lá no livro de Samuel, nós vamos ver que Davi, quando ele é ungido como rei de Israel, a Bíblia vai dizer que quando Samuel unge Davi, daquele dia em diante o Espírito de Deus estava com Davi. E ali nós vemos como que foi a trajetória, a caminhada de Davi até ele chegar ao reinado, até ele chegar aonde Deus ele fez a promessa. E quando Davi ele chega à promessa, nós vemos que ele fez um ótimo reinado. Teve suas falhas, teve os seus erros, assim como eu e você temos as nossas falhas, temos os nossos erros, mas quando nós realmente entregamos a nossa vida a Cristo e entendemos que a história que Ele tem para nós viver não é uma história na droga, não é uma história na prostituição, não é a história na farra, não é uma história segundo os nossos deleites, mas é uma história vivida segundo a vontade de Cristo. Aí sim nós vamos viver aquilo que Deus ele tem para nós viver na face da terra. Cada um de nós temos um propósito. Cada um de nós não viemos em vão a este mundo. Uns é para trazer a palavra, outros é para louvar, outros era para trazer força. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. E eu venho aqui nessa manhã para falar para você que está sem uma direção, está sem um rumo. Deixa eu falar algo para você, uma notícia boa. Salmos de número 119, número 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar é a tua palavra. É a palavra de Deus que nos guia. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração e assim você vai viver aquilo que Deus ele preparou para você viver na face da terra. Essa vida a qual você tem vivido não é a vida a qual Cristo ele tem para você. Não é o propósito a qual Cristo ele tem para você. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família neste domingo. A paz do Senhor Jesus.